beyond the sea, somewhere waiting for me. Olá para você que segue o postitali.com, prontos para viajarem comigo para uma nova aventura? Dessa vez eu quero levar vocês para o sul da Itália para conhecer a cidade de Fasano, na região da Puglia. Somewhere beyond the sea. Antes de começar essa viagem, só um lembrete, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora para você ficar sempre atualizado sobre dicas de viagem sobre a Itália. Para começar, aonde fica Fasano? Fasano é uma cidade que fica no meio do caminho entre Bari e Brindisi, na região da Puglia, que a gente costuma chamar de o Salto da Bota ou o Salto da Itália. É um lugar estratégico para você conhecer lugares mágicos aqui dessa região, como por exemplo Locorotondo, que é um dei borghi più belli d'Italia, ou seja, um dos vilarejos mais belos da Itália, Cisternino, Taranto, Brindisi, ou então para você chegar até Matera, na região da Basilicata. At last, my love has come along. Fasano é uma palavrinha que provavelmente já entrou no vocabulário de muitos turistas brasileiros. Por quê? Porque nessa cidade ficam mais de 100 macerias, você já deve ter ouvido falar delas. São farmhouses ou antigas fazendas, onde antes moravam unicamente camponeses e que hoje foram transformadas em estruturas hoteleiras de luxo. As macerias são circundadas por oliveiras, parreiras e são o cenário preferido das férias de muitos personagens VIPs. Elas são sinônimo de elegância essencial e combinam perfeitamente com aquele tipo de viagem lenta e sustentável. Se é isso que você está procurando, a Puglia e Fasano é a sua próxima meta. Se você passear pelo centro histórico de Fasano, você vai descobrir o seu passado glorioso. Você sabia, por exemplo, que essa cidade foi um feudo dos Cavaleiros da Ordem de Malta? É sim, aqueles que fundaram essa ordem em 1100 para proteger os peregrinos que tinham que chegar até a Terra Santa e defendê-los da avançada turco-otomana. Na Piazza Chaia, o Palazzo del Balì, hoje sede da prefeitura, já abrigou a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Chaia, por sinal, é um nome recorrente na cidade de Fasano. Você vai encontrá-lo em diversas partes da cidade. Mas quem foi ele? O nome se refere a Ignazio Chaia, que foi um fasanese, poeta e jacobino que se deixou influenciar pelas ideias iluministas da França daquela época e que teve uma morte trágica. Fasano é uma cidade que valoriza muito o seu passado e para vocês terem uma ideia, durante o mês de junho na cidade é organizada uma festa que inclui inclusive um desfile histórico para relembrar a vitória dos fasaneses contra a invasão turco-otomana. Essa festa é chamada Las Camisciata. Além das igrejas caracterizadas pelas rosáceas típicas da Puglia, que inclusive, junto com as outras igrejas da região, são candidatas a patrimônio Unesco, não deixe de conhecer na cidade de Fasano a área conhecida como I Portici delle Teresiane. O que são elas? Era um antigo claustro que depois foi transformado em um mercado ao coberto e que hoje praticamente abriga restaurantes e lojas. Antes eu falei sobre turismo sustentável e se você organiza uma viagem para a Puglia, é óbvio que você quer estar em contato com a natureza e viver experiências que respeitem o meio ambiente. Então, olhem só que coisa legal que vocês podem curtir aqui nessa região.
Se você curte pedalar, no chamado Albergo a Beach, você pode alugar uma bicicleta ou se hospedar e dali explorar o chamado Parco Naturale delle Dune Costiere, que atravessa a chamada Via Francigena do sul da Itália. Esse parque é a porta de entrada para você visitar um dolmen muito famoso. O que é um dolmen? É uma estrutura de pedra megalítica gigante, muito similar àquela de Stonehenge, só que em versão menor, que na verdade podia ter várias funções. Sobre esse dolmen existem várias hipóteses. Os estudiosos dizem que ela podia servir ou como túmulo, ou como lugar para a execução de rituais de sacrifício, ou então que ele era sincronizado com as constelações, servindo de uma espécie de GPS da época. Fascinante, não? Se você é o tipo que prefere não renunciar ao conforto, à comodidade, outra maneira de você explorar essa região de Fasano, as suas praias, é alugar um carro elétrico, que na verdade pode percorrer em autonomia até 60 km por dia antes de ser recarregada. Agora vamos supor que você é o tipo que não tem pressa e que adora caminhar. Nesse caso eu te aconselho a você fazer um passeio muito legal, que é aquele de uma caminhada em meio às oliveiras, junto com os burrinhos, ou seja, gli asinelli, dessa fattoria de Fasano, que também organiza no final do percurso um piquenique com produtos típicos locais. As surpresas não param por aí. Em Fasano fica o maior parque arqueológico da Puglia, aquele de Ignazia, que na verdade era habitado desde a Idade de Bronze e que foi ocupado pelos romanos no terceiro século a.C. Para os romanos, Ignazia era um lugar estratégico, primeiro porque era ligada a Brindisi, que era uma cidade que tinha um porto que comercializava com todo o Oriente e que era atravessada pela Via Traiana e a famosa Via Ápia. Passeando entre os vestígios arqueológicos do Parque de Ignazia, você tem realmente a sensação de estar dentro de um livro de história. Você pode, por exemplo, contemplar os vestígios de uma acrópole, de uma necrópole, e depois explorar o Museu de Ignazia, que inclusive tem uma área interativa muito interessante. Outra atração são as grutas do Parque Lama d'Antico. Provavelmente as grutas foram formadas por resíduos de fósseis marinhos e inicialmente eram habitadas por monges. É por isso que a gente encontra nelas pinturas com referências religiosas. Se você estiver nessa região, eu sugiro que você frequente uma aula de culinária, porque é uma maneira de você entrar em contato direto com a tradição local. Eu, por exemplo, participei de uma aula para aprender a fazer le orecchiette, um macarrão tipo orelhinha. A Puglia produz excelentes vinhos brancos e tintos, com uma sobreposição de vinhos tintos. Você com certeza já deve ter ouvido falar daqueles mais famosos como o Negramaro, o Aglianico e a Malvasia Nera. Agora me conta aqui e deixa o seu comentário me dizendo se você já tinha ouvido falar de Fasano ou se você tem alguma dúvida sobre essa meta que vale muito a pena ser visitada na Puglia. Arrivederci e até a nossa próxima viagem!